Ora, caros alunos, bem-vindos aqui a mais uma aula, desta vez sobre funções quadráticas do tipo ax ao quadrado. E hoje vamos utilizar uma ferramenta de geometria dinâmica, que é o GeoGebra, que para mim é bastante útil para nós conseguirmos ter aqui alguma forma diferente de aprendermos alguns conceitos. Ora, aquilo que se pretende no final desta atividade é conseguir relacionar o parâmetro a da função, isto aqui, com a sua concavidade, okay? Se ela é virada para cima ou se é virada para baixo. Conseguimos relacionar os diferentes valores desse mesmo parâmetro com a abertura do gráfico, ou se está mais aberta ou mais fechada essa concavidade. Identificar qual é o tipo de isometria que este tipo de funções quadráticas tem e verificar qual é que são as coordenadas desse vértice. E por fim, um exercício que será de descobrir qual é que será este valor do parâmetro, o parâmetro A, quando eu conheço um ponto que pertence a essa parábola. Okay? Então, vamos iniciar aqui a nossa atividade, que se pretende que nós consigamos relacionar qual é que é, se a concavidade está voltada para cima ou para baixo, consoante aqui o nosso sinal do parâmetro. Ora, eu estou aqui a verificar que eu, ao mexer aqui este valor, este botão, vejo que este valor de A, o meu parâmetro, está aqui depois associado à minha função quadrática e mexendo eu vou vendo que ele está a ficar menor e à medida, e está negativo, portanto, ele é negativo, 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 e aqui passa já é positivo, eu vejo que existe aqui uma passagem de valores das suas margens. Ora, o que é que eu consigo ver? Basicamente, ver que se o meu valor está assim e se o valor do parâmetro é negativo, então a probabilidade está voltada para baixo. Então, vamos fazer aqui esta primeira atividade. Portanto, eu vi que se o A, ou seja, o parâmetro é positivo, a concavidade é voltada para quê? Para cima. E se o parâmetro é negativo, então a concavidade é voltada para baixo. Okay? Posso ver aqui a minha resposta e ver que está correta. Tem aqui uma questão adicional que é se o parâmetro A é igual a zero. Então, vamos aqui ao nosso gráfico e vamos igualar aqui o nosso parâmetro igual a zero e verificar o que está a acontecer. Bem, deixou de existir qualquer tipo de parábola e passou a zero. Não é? Portanto, o valor é o quê? De x que vale a hora, um valor qualquer multiplicado por zero, é o valor zero. Então passa a ser uma reta de valor y igual a zero. Também deixa de ser uma parábola, deixa de ser quadrática, passa a ser uma reta de y igual a zero. Então é isso que nós aqui podemos escrever. Passa a ser uma reta de equação y igual a zero. Então, agora a tarefa seguinte será eu conseguir relacionar qual é que é a relação que existe entre parâmetros de A, ambos positivos, ou todos positivos, mas que uns sejam maiores que outros. Então, quanto maior for o valor de A, o que é que acontece na abertura da parábola? Então, vamos aqui novamente ao nosso gráfico. Então, tenho aqui um parâmetro, aqui é mais fácil aqui 1, tenho esta abertura. Ora, um valor positivo, então o que é que está a acontecer? Está a diminuir, ou seja, a abertura está mais pequena. Então, quanto maior for o valor do parâmetro, mais pequena ou menor será a abertura da minha concavidade. Bem? Então, ora, a pergunta seguinte seria, agora ela é negativa e também relacionar a mesma coisa. Então, à medida que eu estou a diminuir o meu parâmetro, o que é que está a acontecer?
À medida que eu estou a diminuir, então também menor vai ser a minha abertura. Ok? Ou seja, à medida que eu estou a aumentar o A, maior está a ser a minha abertura. Então é isso que eu vou considerar. Então, quanto maior for, considerando a situação de A positivo, então quanto maior for o valor de A, menor será a minha abertura da parábola. Aqui no caso contrário, quanto maior, quando no A é negativo, portanto a concavidade voltada para baixo, quanto maior for o valor de A, ou seja, à medida que eu estou-me a aproximar do valor zero, o que é que vai ser? Vai ser menor. Correto? Então, o que é que eu posso considerar? Maior. Portanto, o que é que eu posso considerar? Posso considerar que, olhando para aqui, se eu em vez de considerar os valores positivos e negativos, considerar o seu módulo do valor, portanto, o valor é a função que transforma qualquer valor num número positivo. Então, se eu apenas analisar o valor absoluto ao módulo desse parâmetro, quanto maior for o seu valor, então, mais fechada vai ser a abertura. Vai conseguir aqui verificar essa situação. Vou ver aqui. Por exemplo, o valor é 1,5. É menos 1,5, mas em módulo 1,5. Eu tenho aqui 0,5 em módulo. Portanto, é um valor menor que o anterior e a sua concavidade está mais aberta. Tá bem? Portanto, se eu pensar no valor em módulo, torna-se mais simples de relacionar. Ora, seguinte, passando agora para uma das propriedades de isometria. Então, nós estudámos em anos anteriores as situações de isometria. Então, aí nós temos quais? Temos uma reflexão deslizante, uma rotação, uma reflexão e uma translação. Ora, eu consigo observar facilmente que este tipo de funções quadráticas, portanto, ax ao quadrado, com a diferente de zero, neste caso até tem aqui o valor da própria função, é 0,5x quadrado. O que é que acontece? É um espelho de uma parte, em relação aqui a este texto, é uma imagem uma da outra. Portanto, o único isomorfismo que existe das quatro opções abaixo está a reflexão. Portanto, é como se fosse um espelho que está a refletir a imagem uma na outra. E qual é que é o seu eixo de simetria? Então, ou seja, qual é que é uma reta no qual ela funciona como espelho? Será esta reta aqui. Portanto, será o eixo das ordenadas. Então, será sempre com o valor de x igual a zero. Então, será a simetria OY. Ou seja, quando o meu x é igual a zero. Tem aqui uma tarefa seguinte, que é para inserir uma reta paralela ao eixo das abscissas, portanto, ao eixo dos x, intersetar com a parábola e verificar quais são as coordenadas destes pontos. Ora, então, vamos aqui à minha parábola. Vou colocar uma reta paralela, okay? Paralela aqui a este eixo e ponho aqui onde quiser. Tá, posso movimentar aqui este ponto deste lado, fica aqui fora. E vejam, agora consigo movimentar aqui a minha reta que é sempre paralela a este eixo. Foi esta a definição que eu fiz. E pede agora para fazer uma interseção, então, entre os pontos, dois objetos. Então, eu quero intersetar esta parábola com esta minha reta. Então, tenho estes pontos aqui que me aparecem. E vejam mais uma vez que eu consigo e posso movimentar. E eu vejo ali que os meus pontos
colocar porque são os únicos pontos que estão a interceptar, estão a cruzar e parar. O que é que pede depois a nossa atividade? Pede então para verificar as coordenadas e ver o que é que eu concluo. Então, a vantagem que eu tenho utilizando este tipo de ferramentas é que, posso pôr aqui o gráfico maior, eu consigo mexer também, em vez de estar uma coisa estática, como se fosse utilizar o livro ou um caderno, eu aqui consigo visualizar. Então aqui tenho as minhas coordenadas de B, que é analisar as coordenadas da interseção, portanto é o C e o B. Tenho-os aqui. Então vejam, o B tem de coordenadas, 6,65 e 3,52. E olho para o C, tem menos 2,65 e 3,52. Ora, nunca esqueci que esta primeira coordenada é sempre do x, seja das abscissas, e a segunda sempre das ordenadas. Então em relação que são em relação a y. Ora vejam, e agora? O que é que eu tenho aqui? Vou aqui um pouquinho o valor mais correto, aqui mais exato em relação a y. Mais uma vez, eles são, em relação a y, ele é igual, e em relação a x, o que é que está a acontecer? Eles são simétricos, ok? Então, vejam, qualquer onde passe, volta a ser o x e o y igual, portanto é aqui, porque é paralela aqui, e o que acontece às suas abscissas? São sempre simétricas. Então, por que motivo é que isso será? O motivo é que, como tinha indicado anteriormente, a minha parábola, a isometria é a reflexão, portanto existe uma simetria, e essa simetria em relação ao eixo vertical, ou seja, ao x. É? Portanto, por esse motivo é que posso fazer a conclusão de que as coordenadas dos pontos em y são iguais e as coordenadas em relação a x são simétricas. Então, essa é a minha resposta. Agora, quais são as coordenadas dos vértices das parábolas cuja função é sempre deste tipo? Ax ao quadrado com A não nulo. O que é um vértice? Vou aqui ver, não é? Porque o vértice é este aqui. Eu até posso utilizar o primeiro, porque também consigo ver aqui os parâmetros. Vejam que o meu vértice é o extremo da minha parábola. Não esqueçam que isto aqui é infinito. Estas partes aqui nesta situação é infinito. E se eu tiver positivo, ele é aqui o meu extremo, ou seja, quando ela termina, e tenho aqui uma infinidade de pontos, ela é contínua. Ou seja, então este aqui há de ser o quê? O meu ponto menor das imagens, ou seja, aqui é um mínimo nesta situação, mas é o solo extremo, e quando ele é negativo. Então, nesta situação, este ponto aqui vai ser o seu máximo, que é também o seu extremo. Então, é o seu vértice. Conclusão, qualquer parábola do tipo ax ao quadrado, o único ponto que é comum entre todas elas é sempre este vértice do ponto de coordenadas 0, 0. Então vamos aqui escrever essa informação. Nas coordenadas posso pôr então um ponto V e de coordenadas 0, 0. Em todas elas. Finalmente, temos aqui um tipo de exercícios que é bastante usual sair em testes, em fichas, provas, que é dada uma parábola de expressão desconhecida,
eu sei que existe um ponto que pertence a essa parábola. E eu quero descobrir então qual é que é a expressão algébrica dessa parábola, ou seja, tenho que descobrir qual é que é o valor do parâmetro A. Ora, isto é sempre igual como se faz. Então sei que o meu ponto é de coordenadas 2 e menos 12,5, 12 sobre 5. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer então que... Deixa eu aqui ver uma coisa. Estas coordenadas, posso pôr desta forma e fica mais interessante. Eu sei que o meu f de x, ou seja, a minha função, é sempre igual a x quadrado. Okay? Eu parto sempre da minha expressão genérica. Ora, então, depois, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que, aqui de equivalência, e agora eu vou substituir na minha expressão pelos pontos do ponto de onde ela passa. Ou seja, o meu f de x é as imagens. Ora, as imagens é o y e o y nas coordenadas é a segunda. É daqui. E o x é este aqui. Então, eu vou substituir onde está o x por 2, onde está o f de x, que é o mesmo que nós temos y, por a coordenada em y. Então vamos igualar. Então vai ficar menos 12 sobre 5. Vou pegar aqui o que e começar outra vez. Menos 12 sobre 5 igual aqui a A. Agora o quanto é que vale do x é 2. Portanto, vezes 2 elevado a 2, porque é o quadrado do x. Então agora tendo outra vez o quê? Aqui o meu sinal de equivalente. E o sinal não era igual, mas não era isso que eu pretendia. Ora, então isto o que é que passamos a dizer? Passamos a dizer que uma equação, portanto este valor aqui 2 ao quadrado é 4, passa para baixo e vamos ficar com menos 12 sobre 5 vezes 4. Ora, isto é igual ao meu valor A. Então, finalmente vem o... Finalmente vem A igual aqui a menos 12 sobre 20. Que é igual, fazendo a fração irredutível, portanto passa a ser, dividido por 4 dá 3, menos 3 sobre 5. Então, este é o valor do meu parâmetro A. Se eu agora quisesse escrever a minha expressão, então vai ficar f de x igual a menos 3 quintos de x ao quadrado. E está a finalizar então o meu exercício. Portanto, é sempre desta forma. Eu sei que o meu ponto passa pela parábola, então parte da minha expressão genérica, substituo o valor do x pela coordenada do x, substituo o valor do y em f de x, e agora passo a ter uma equação
e a resolver em relação ao valor desconhecido, que é o meu parâmetro A. Finalmente, só aqui uma questão de informação de que, e conhecimento que existem diversos tipos de obra de engenharia, ou mesmo objetos, que têm uma forma de gráficos de funções matemáticas. Então, olhando para aqui, para a ponta da Dona Maria Pia, eu consigo aqui movimentar aqui o meu parâmetro e verificar que, se eu tiver aqui um certo cuidado, consigo verificar que o valor, o parâmetro menos 0,15, consigo ajustar quase perfeitamente a minha curvatura da parábola à curvatura da estrutura. Ou seja, isto só quer dizer que o modelo que foi usado para construir e para fazer o projeto desta ponte teve por base aqui uma parábola. Okay? Mas isto não é único. Nós também temos outros tipos de objetos, por exemplo, aqui um holofote ou uma lâmpada, que também tem a mesma situação. Consigo verificar, ajustar quase perfeitamente aqui que ela se ajusta à curvatura da forma da lâmpada. Portanto, também tem uma forma parabólica e não está cá, mas só pelo nome que existe de antena parabólica, ou seja, quer dizer que também tem por base a estrutura uma estrutura de uma função de parábola. Agora, finalmente, aquilo que pretendia era fazer então a expressão das figuras. Então, para a primeira, seria a ponte, vai ser fx igual, para ver aqui o valor do parâmetro em que eu deixei, menos 0,15 menos 0,15 x quadrado, forma x quadrado, fica assim mais interessante vermos, e para a segunda, isto, para a segunda, então seria f de x igual, agora já a curvatura já é positiva, portanto o A é positivo, 0,45 x quadrado. Então espero que com este exercício, com esta atividade de forma mais dinâmica, tenha conseguido ter as bases iniciais, uma introdução dos conceitos básicos daquilo que é as propriedades de uma função quadrática do tipo ax ao quadrado com a diferente de zero. Bom trabalho.